E foi naquele acampamento que eu entreguei minha vida a Jesus. Algo tão extraordinário a gente não quer ter só pra gente. Mas com uma pessoa tinha uma trava. Era meu pai. Essa barreira só ia quebrar através de mim. E a partir dali eu comecei a pregar pra ele. Poucos dias meu pai veio a falecer. Nosso papo de hoje é com o pastor Martinho, um homem com um testemunho impactante que vai mudar sua forma de pensar. Quando é que o senhor soube que ia ser pastor? Assim, Que eu nunca quis ser pastor. Na verdade, eu corri o máximo. Eu amo aquilo que eu faço. Eu perco completamente a noção do tempo. Nada é tão pequeno em nossa vida que o Senhor não esteja atento. E tão grande que o nosso Deus não seja maior. O pastor Martinho é o pastor que nos casou e me batizou. Ele é o pastor presidente da Igreja Batista Farol. Casado com Thaís, pai de Daniel e Lucas, formado em Direito e atuou como oficial da Justiça Federal. É lógico que a gente tem medo, tem receio, porque isso é humano. Mas obedecer ao Senhor sempre será o melhor caminho. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje, que precisamos responder a Deus na nossa caminhada de fé. No final, a única coisa que eu quero ouvir do meu Senhor é servo bom e fiel. É a única coisa que eu quero ouvir. antes da gente mergulhar na conversa, deixa eu te pedir algo rápido. Hoje, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos e gostam do conteúdo do podcast ainda não estão inscritas no canal. Se esse conteúdo já te ajudou na sua fé, na sua vida profissional ou na sua família, se inscrever é uma forma simples de retribuir. Aproveita e já ativa o sininho. Quando você se inscreve, além de não perder nenhum episódio, você ajuda nossos vídeos a chegar em pessoas que precisam ser transformadas, como família, como cristãos, como empreendedores. É grátis, leva 2 segundos e faz muita diferença para mim, para o time aqui. Se você fizer isso, a nossa promessa é clara. Vamos continuar trazendo convidados, conversas e princípios que te ajudem a viver o Evangelho, cuidar da sua casa com excelência e construir negócios extraordinários. Muito obrigado por estar aqui e vamos para o episódio. Mais um episódio do nosso FormaCast e hoje vai ser o nosso quadro de testemunhos com um convidado muito especial que fez o nosso casamento, nosso pastor, Pastor Martinho. Seja bem-vindo! Um salve de palmas. Que alegria imensa poder estar aqui com vocês, Rebeca, Marcelinho, dizer da nossa alegria, né? A gente que acompanha tanto o que Deus tem feito na vida de vocês, né? A forma tão bela como vocês têm se entregado ao Senhor. E estar aqui hoje, né? Para falar um pouco daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. É algo que me enche de muita alegria. Eu espero que tudo que será dito aqui, nessa conversa franca, sincera, possa também abençoar muito a sua vida. Amém! Amém. Nossa, eu tava contando aqui que eu disse lá na célula que ia ter o podcast Pastor Martinho, já tá todo mundo assim, qual dia? Então vai ser bênção todo demais, mundo animado, né? Pastor Martinho, eu queria dar glória a Deus pela vida do Senhor, porque, como a Rebeca falou, é uma honra tê-los aqui conosco, nesse quadro que foi uma direção de Deus. E aí a gente vê, olha para trás ali no retrovisor e vê que o Senhor, nos pontos principais agora, nos últimos anos da nossa vida, junto com o Senhor estava junto conosco. Então, o Senhor casou a gente na nossa casa. Quero até que coloque aí no início do podcast. Vai ter na apresentação lá. Do Pastor Martinho casando a gente lá em casa. Depois, do nada, Deus colocou o Senhor... do nada não, né? Direcionamento de Deus. Ele sabe, porque era outro pastor que ia me batizar e o Senhor terminou, né? Me batizando. E as coisas vão acontecendo e a gente tá sempre próximo do Senhor. É um privilégio, né? Tê-lo aqui e ter o Senhor como referência espiritual na nossa vida. A gente admira muito, né? E a igreja, né? A Igreja Farol, que é a nossa igreja até hoje, foi a primeira igreja que você foi evangélica. Nunca tinha ido. A nenhuma outra. Foi direto lá que o Senhor quis me colocar. Foi mesmo. E lá a gente tem vivido grandes coisas, né? Amém. Então a gente tem sido muito edificado. Temos crescido juntos como igreja. É bênção demais. É bênção demais. É demais. Então vamos começar, que hoje, como o nosso quadro é de testemunhos, então a primeira pergunta, é claro que tem que ser, como é que o senhor conheceu a Jesus? Como foi o início? Porque eu acho que todo mundo tem a impressão também que muitos pastores já nasceram no lar cristão, né? Como é que foi na sua casa? Como é que foi o início, o encontro com Jesus? Então, eu não tinha ninguém na minha família, tampouco nós éramos, né, cristãos evangélicos. Nós, na verdade, tínhamos aí uma
um jeito de viver até muito distante, né? Um contexto assim bem distante. Eu acho que diríamos assim, éramos cristãos nominais, né? Mas tradicionalmente cristãos, mas no fundo não conhecíamos sinceramente a Jesus. Existe uma diferença muito grande, né? De você ter realmente um encontro verdadeiro, transformador, quando a história a respeito do Cristo passa a ser uma realidade experienciada, né? Quando você realmente encontra Jesus, tudo é diferente. Então, eu não conhecia Jesus. A primeira pessoa que se converte próximo a nós é um primo. É um primo de segundo grau que morava no quarteirão vizinho da nossa casa. Então, como ele era primo e morava próximo, a gente tinha vínculos muito grandes. Lá eram 4, né, filhos. Na minha casa, né, nós somos 4 irmãos. Era a mesma sequência, né? Então, quase todas as mesmas idades. Então, éramos muito próximos, né? Sobretudo os homens, muito próximos. E aí, esse primo mais velho, ele se converte. O nome dele é Fábio. E hoje ele é membro lá da igreja. Benção. Então, Fábio se converte. E quando ele se converte, ele é tomado assim de uma paixão muito grande, né, de um amor muito grande por Jesus. Não só que alcançou a vida dele, mas assim, ele era aquele que onde ele chegava, ele falava. Onde ele chegava, ele falava de Jesus. Então ele começou a insistentemente falar, né, de Jesus para a gente. Fábio era engraçado. A gente ia para casa dele e ele trancava a gente no quarto, acredita? Meu Deus! Nossa, eu tenho vontade de fazer isso. Reclamando de mim. Então, assim, ele trancava a gente no quarto e ali começava a falar. Então, assim, no começo, a gente não gostava muito, mas a gente tinha muito respeito, muito carinho, né, por ele. E ele sempre foi muito engraçado, um jeito muito engraçado. Então, a gente ficava com raiva, mas depois passava a raiva. Até que um dia, um dia não, ele de tanto insistir pra gente ir para a igreja, a gente vai. E eu confesso assim que eu gostei muito, mas aquele não foi o primeiro momento assim que entreguei a vida de Jesus, né? Na verdade, eu gostei, achei legal, mas assim não assumi a partir dali, né, um compromisso. É interessante que quando a gente foi para um culto, era um culto jovem, aí acabou cedo o culto, né? 9h30, tinha acabado tudo, 9h40. E a gente falava, acabou tudo, agora a gente vai sair. Aí ele arrumou a vigília pra mim. Meu Deus! Benção, tá vendo? Ele já tava voltando. Vocês viram, ele já tava voltando. Pra gente chegar, né, de manhã. Ele Sim. falou, é mais ou menos isso aqui, só que vai até de manhã. Então tá bom. Interessante. E lá, Deus já falou muito fortemente no meu coração. Ali naquela vigília, despretensiosamente, Deus usa uma criança. Uma criança. Eu acho que na época ela devia ter o quê? 12 anos. De criança para pré-adolescente, 12, 13 anos. E ali, aquela criança com muita autoridade, ela falava em línguas. Na época eu não sabia nem o que era isso, me assustei, inclusive, né? Achava estranho. Mas ela ali com muita autoridade, ela falava muito fortemente, assim, sobre aspectos da minha vida e sobre o plano de Deus. Então ali eu tive o primeiro impacto. A primeira profetada foi Não, profecia. Ali foi profecia. O povo não brinca, né? Que a profetada quando é errado. Profetada é quando é errado. Quando deu errado. Todo está repreendido. Você foi E é interessante porque foi algo muito forte. Então ali, assim, eu acredito que ali Deus me despertou para algo que eu não conhecia, né? Mas eu mantive a vida comum. Até que meu irmão realmente se converte. Meu irmão tinha um contexto de vida muito complicado. Cláudio era um cara que, assim, totalmente longe de Deus, né? Um aspecto, assim, de bebida, farra, não dá até muito de spoiler violência. isso, pastor. Eu vou trazer ele para cá, que eu sou o testemunho dele também. Ele tem um bom. testemunho muito forte. E aí, éramos irmãos, morávamos, né, não só juntos, mas dormíamos no mesmo quarto. Então, a conversão de Cláudio e a transformação que opera na vida dele me impacta muito. E aí, nesse momento, foi quando eu também tive uma oportunidade muito grande, que foi, né, eu sempre sonhei em fazer direito. Por alguma razão, eu não tenho ninguém na área jurídica na minha família, mas por alguma razão, desde criança, eu queria ser juiz, né, especificamente juiz federal. E
enfim, eu tinha isso muito forte. Eu nunca tive dúvidas sobre aquilo que eu ia fazer, o curso que ia fazer. Sempre isso foi muito claro, né? Estranhamente claro. E aí eu passo, na época, a faculdade de Direito era muito complicado, porque você só tinha faculdade a federal, a estadual e a UNP. Você não tinha outras universidades. Então você tinha que, né, passar. Então eu passei na universidade. E aí olha que coisa interessante. Quando eu tive uma das grandes notícias da minha vida, a galera, né, eu sempre tive muita facilidade de fazer amigos, tudo. E aí o pessoal, né, marcou uma semana, né, de viagem com tudo pago. Só que eu viajei do ponto de vista, assim, do contexto de vida que eu tinha. Talvez seria tudo que eu queria, mas foram os piores dias da minha vida. Forte. Porque, no fundo, eu queria agradecer a Deus. Eu não queria ir para show, eu não queria... O desejo do meu coração era agradecer a Deus, porque ali Deus já estava ministrando. Nessa época eu já orava, pedia, né, do meu jeito, da minha forma, mas já pedia a Deus. E eu vi como uma resposta do Senhor. Então, eu estava fazendo tudo aquilo que não era o que eu queria. Meu desejo era agradecer. Então, embora tenha passado toda essa viagem, indo para todos os lugares, mas ali eu já começava a não me sentir bem. Isso com os 17 anos, mais ou menos? 17 anos. 17 anos. E aí eu me lembro, quando eu voltei, e eu já voltei com um desejo, eu sabia que ia ter acampamento de carnaval na igreja. E eu já voltei decidido, eu vou para o acampamento de carnaval. Mas você já estava na igreja, então? Eu frequentava. Desde então, ali, eu ia esporadicamente. Eu gostava, né? Eu achei um ambiente... Legal. Quem conhece sabe que é um ambiente legal. Então, assim, eu gostava, mas eu não tinha compromisso. Certo. E aí eu fui para esse acampamento. Mas eu fui para esse acampamento, assim, já com um desejo de viver com Deus tudo que eu não tinha vivido. E foi naquele acampamento que eu entreguei minha vida a Jesus. E ali, assim, quando... eu entreguei, na época, era o querido e amado pastor Kerley, né, que faleceu no período da pandemia, e entreguei minha vida a Jesus, e desde então, nunca mais me afastei, né, e cada dia mais foi crescendo, me envolvendo, né, e vendo que, na verdade, era o que eu nunca tinha imaginado que eu poderia viver no Senhor. Aquela experiência onde Cristo se torna real, né? Viver Cristo se torna, ao mesmo tempo que é um desafio, mas algo prazeroso, né? Que nos desafia a crescer, e aquele amor assim tomou conta, e eu glorifico a Deus de nunca ter saído, nunca ter perdido isso. Então essa foi minha conversão. Né? Nossa, eu acho que me marcou muito o que o senhor falou, né, do seu primo. Que quando se converteu, você ali é apaixonado, você quer falar para as outras pessoas. E hoje eu compartilhei um story no Instagram que era justamente das pessoas, as pessoas que falam de Jesus para você, que querem buscar, que querem lhe fazer buscar mais de Jesus. Essas pessoas, elas lhe amam. Isso é uma forma genuína de amar. E eu vejo isso muito, que eu também me identifiquei de trancar a porta, porque Marcelinho, quando ele se converteu, assim, verdadeiramente, porque a gente sempre fala isso, né? A conversão é uma transformação. Isso. Então, quando você, muito legal, Jesus, nossa, o máximo, até vou na igreja, mas aquilo não gera uma transformação na sua vida, uma mudança na sua vida, que conversão foi essa? Então, o Marcelinho, quando teve esse ponto aí da transformação, aí ele começou a querer... Eu digo a ele, parece que quando a venda, até comentei com o pessoal aqui, quando ele tirou a venda, ele queria, assim, tirar a vida de todo mundo. Eu tenho decepção, pastor. Ele era essa pessoa, né? Queria trancar as pessoas num quarto e dizer, você até só sai daqui quando você conhecer Jesus. Eu acho que um pouco da trajetória do senhor é parecido do que eu passei. Como eu disse, né, aqui nos bastidores, quando eu fui na Farol a primeira vez, foi uma primeira vista. Mas era aquilo que me fazia bem, mas não era um compromisso. Zero. A gente ia lá porque era bom, a palavra era boa, a gente entendia ali que Deus... Eu já tinha o entendimento que, quando eu fui pra lá, que Deus estava falando comigo, mas eu ainda não estava indo a fundo. A minha vida começou a transformação, mas não tinha sido transformada de forma quando o pessoal chama assim, Marcelo, você tá muito radical. Eu disse, agora que eu tô no caminho certo. Então tá bom. Então tá radical, é que realmente tá no... A turma fala assim, radical, mas é porque, assim, pelo menos voltando, aquilo dali foi tão maravilhoso em nossas vidas. Aquilo foi, assim,
eu me lembro o quanto isso foi, assim, transformador mesmo, que as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente quer bem, a gente compartilha. Porque é algo tão extraordinário, a gente não quer ter só pra gente. É como você viver uma experiência assim muito legal. Imagina você viver uma experiência muito legal, ir para um lugar extraordinário, viver algo extraordinário. E aí você chega e você conta, menino, você tem que viver isso, você tem que falar isso. Jesus é extraordinariamente superior a tudo isso. É infinitamente muito maior que tudo isso. Então, quando a gente tem esse encontro, então não dá para assim, conter. E às vezes a gente até não sabe como falar, não sabe como fazer, né? Não sabe como dizer, mas é genuíno, porque é sempre, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando a gente é cheio ali de Jesus, é natural transbordar. E às vezes, como isso é uma transformação, né? Porque as pessoas conheciam a gente antes, e aí ficam impactadas mesmo, né? Mas, assim, por parte de nós que estamos vivendo, nada mais é do que um transbordar, né? A mulher samaritana, ali quando tem aquele encontro com Jesus, e Jesus disse, né? Ela foi pegar um pouco de água. E Jesus disse, né, que dela fluiria rios, né, de água viva ali, uma fonte a jorrar. Quando ela tem aquele encontro com Jesus, ela volta para Samaria e ela sai anunciando a todo mundo, Jesus, vem, né, uma enormidade de pessoas ter um encontro. Ela não continha mais, né, porque como não compartilhar de algo tão grandioso? E às vezes, porque as pessoas talvez não perceberam isso, não entenderam isso, às vezes pode entender com insistência, né? Pode encarar como uma insistência, pode encarar como uma espécie de intransigência. Mas, no fundo, é apenas a mais sincera, né, expressão de algo que inundou-nos de tal forma que não cabe na gente. A gente quer transbordar. É interessante que eu me recordo que eu, logo quando me converti, isso aí aconteceu. Eu comecei a falar. Fala até hoje, né, pastor? Eu comecei a falar. Nunca parei. Comecei a falar e tal. Agora, olha que coisa interessante, assim. Eu comecei a falar, mas eu falava para pessoas que eu não conhecia, eu falava para amigos, eu falava... Mas havia... com uma pessoa eu tinha uma trava. E era meu pai, né? Então, assim, estranhamente, meu pai. E por quê? Porque, assim, havia dentro do nosso contexto familiar, né, um contexto, assim, uma espécie de uma barreira que eu tinha com ele na época. Por conta, né, de algumas experiências negativas, né, que havia no meu lar, que envolvia bebida, envolvia farra, envolvia desrespeito, envolvia, às vezes, até violência. Então, isso gerou em mim eu tinha uma certa barreira, né? Havia um misto. Eu amava, mas guardava ali ainda algumas marcas. É interessante que algumas pessoas, às vezes, vivem isso, né? Você ama, mas é magoado, é machucado, né? Carrega ali algumas coisas. E eu carregava, né? E é interessante porque, embora tendo me convertido, embora tendo conhecido Jesus, né? Ele transformado, há algumas coisas que o Senhor vai operando, né? Vai mudando paulatinamente. E uma das coisas que o Senhor precisou mudar foi justamente o perdoar meu pai. O remover esse muro, né? O remover esse muro que as experiências negativas vão criando e que a gente, às vezes, é um muro invisível, mas, às vezes, muito mais forte do que as muralhas, né, de pedras que a gente observa. Então, eu me lembro que uma vez eu fui para uma espécie de um encontro, né? Era um encontro de jovens na época. E lá eu, enfim, né? Muita coisa Deus ministrou, mas uma das coisas que Deus ministrou foi de eu perdoar meu pai. Que eu precisava perdoar meu pai. Que, na verdade, assim,
essa barreira só iria quebrar através de mim. Né? De alguma maneira eu comecei a entender que quem conheceu Jesus foi eu. O Senhor que derramou essa graça sobre a minha vida. E que se algo precisava acontecer, eu precisava dar esse passo. E aí eu me lembro que quando eu cheguei lá do encontro, né, eu cheguei na minha casa e eu tinha 18 anos nessa época, né, um ano depois. E com 18 anos foi a primeira vez que eu chego para o meu pai, o abraço e disse ele que o amava e o perdoava. Então isso ali foi como, sabe assim, uma tonelada sair da cabeça, sair das costas. Assim, a experiência do perdão, ela é libertadora, né? A gente não perdoa porque merece, não é sobre isso. O perdão tem a ver com graça. E graça, por definição, é favor imerecido. Então a gente não perdoa ninguém porque essa pessoa merece o perdão. Na verdade, se for de falar de perdão, de merecimento, é gente que não merece carregar a vida inteira, né? Mágoas no coração que nunca serão retiradas se a gente não tomar essa decisão. Então, ali era um primeiro passo, né? Se não fizesse isso, se tornaria 1 ano, 2 anos, 5 anos. Enfim, há pessoas que carregam ali verdadeiros museus, né, de rancores e mágoas do seu passado. E revisitam, e o pior é que ao revisitar, essas experiências são sempre presentes. Então, o passado nunca se torna passado, né? Então, ali eu perdoei meu pai, ali eu abracei meu pai. E eu digo a você assim, foi uma experiência extraordinária do Senhor, né? E a partir dali eu comecei a pregar para ele. Eu vencido essa barreira, né? Quebrado essa barreira. Eu comecei a pregar para meu pai. E poucos dias meu pai veio a falecer. Né? Alguns dias depois, meu pai veio a falecer. Nesse pouco tempo de 17 anos... Em torno de 1 mês, meu pai faleceu. Ali eu aprendi muito, né? Assim, que aquilo que nós precisamos fazer deve ser feito. Às vezes a gente procrastina muito. Às vezes Deus já ministra a gente, né? Sobre perdão, sobre mudanças de vida, sobre transformações. E a gente vai auto-justificando, vai ali, né? Dizendo, Deus está ministrando mais. Ali eu não sabia. Meu pai falece muito cedo. O pai tinha 54 anos quando faleceu. Então é muito novo. Ninguém imaginava, tampouco eu, né, que ele partiria tão cedo. E ali eu vi que Deus me deu a oportunidade de fazer isso em vida, né, de falar de Jesus a meu pai em vida, de amá-lo em vida e de guardar as últimas memórias sem o peso, né? Sem o peso de memórias tristes. Então, eu sou muito grato a Deus, assim, por essa graça, né? De ter me permitido, né? Vivenciar isso. E aquele que eu tinha dificuldade, né? O Senhor quebrou, né? Amém. Glória a Deus. Foi algo que eu aprendi muito. Nossa, sabe o que eu lembrei? É só porque uma pregação específica, uma vez o senhor falou assim, não sei nem se o senhor lembra, mas o senhor diz assim, perdoar é você libertar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro é você. E isso foi uma coisa que eu sempre guardei comigo, inclusive semana passada, que a gente também falou de perdão, e enquanto o senhor estava falando, eu lembrei, né, que Camila, ela falou muito sobre do perdão do pai dela, que foi uma situação muito extrema, né? Mas eu fiquei pensando que muitas vezes a gente guarda rancor, a gente pensa assim, não, nem foi nada, eu nem ligo, porque não foi tão grande, foi só uma lembrança ruim que eu tenho desse momento, não é algo tão extremo como o que Camila passou, mas são coisinhas que a gente vai guardando no coração, e aí o muro está construído. Então que a gente possa, assim, se avaliar, nossa, o que será que tem alguma coisa me impedindo de pregar e também dessa oportunidade de falar de Jesus, né, que a gente não sabe
quando a gente vai ter de novo aquela oportunidade de falar do Senhor? E tem uma história que muito me marcou, que eu até compartilhei na célula esses dias, que é que tem pessoas ao nosso redor que a gente diz assim, ai, não vou pregar porque eu não quero parecer insistente. Ah, eu não vou falar para aquele amigo porque, né, é chato e tal. E aí, imagina, né, é só para impactar, assim, é uma história, o Marcelo vai dizer, meio triste, mas assim, aí imagina que aquele amigo que estava no trabalho com a gente, que estava em momentos com a gente, ele vai, morre e não conheceu Jesus, certo? Vai pro inferno. E aí chega no inferno e esse amigo diz assim, meu Deus, Marcelinho estava do meu lado todo dia, ele conhecia Jesus, ele não falou de Jesus para mim. Meu Deus, ele teve a oportunidade, que a gente muitas vezes tem a oportunidade, mas não quer, só porque ele não queria parecer insistente, gente, mas é a vida eterna. Então, e se isso, dependesse disso, dependesse de você não se omitir e você pregar a palavra do Senhor, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter. A palavra fala, né, que a gente tem que falar do Senhor onde a gente estiver, em qualquer que seja a situação. Mas olha só, vem cá você que está escutando a gente. Nada foi organizado aqui com o pastor Martinho, junto com Camila. Então, o que eu tiro aqui de aprendizado é que Deus, tá? Você está precisando perdoar alguém, você está precisando libertar o perdão para alguém. Uma coisa muito interessante que o pastor Martinho falou, através, Rebeca falou, né, do culto que o pastor Martinho falou, quando você não perdoa, o prisioneiro é você mesmo. E Camila me falou uma coisa, pastor, que me marcou bastante, é que a vida dela não foi transformada quando ela perdeu a mãe, foi transformada quando ela perdoou o pai. Quando eu comecei minha caminhada com Cristo, a coisa que não fazia sentido para mim era perdoar os inimigos. Como é que eu vou orar pelo cara que me deseja mal, me fez mal? Como é que eu vou dar de comer quando ele me pedir? Quando é que eu vou dar de beber quando ele me pedir? Para mim era o ponto mais difícil, era esse amor sacrificial, de fato. Mas na minha caminhada eu entendi que é o que o Senhor falou e Camila falou também, pela graça. E a graça a gente só tem quando a gente tá com Jesus. Isso. Porque quando a gente tá próximo de Deus, é que Deus nos faz quebrar nossa humildade, ser humilde, quebrar nosso ego, nosso orgulho, pra gente poder liberar o perdão. É Então, verdade. isso é muito forte. E quando assim eu fiz, eu passei. Eu tenho uns cinco testemunhos sobre perdão. E quando a gente assim o faz, a gente sente que a gente liberou um peso que não era nosso dentro da nossa vida. A gente entende que não é sobre o outro também, é sobre nós. É que a gente perdoa, mas a gente também não precisa, pai, é diferente, obviamente o contexto, mas tem outros perdões que a gente não precisa estar com essa pessoa dentro de casa, Sim. dentro do escritório, dentro dos cantos, enfim. Porque muita gente acha, né, que quando fala sobre perdão, a Não gente que necessariamente. tem que estar junto de novo, toda hora, todo tempo, né? Então, quando a gente entendeu isso, a gente entende que o sobrenatural de Deus assim o age, que tem muita coisa que está guardada ali, que a gente tá impedindo de prosperar porque a gente tá levando aquilo que ele não quer que a gente leve, né? Às vezes a gente permite, assim, falando especificamente, né, sobre, agora saindo, né, desse contexto, assim, mais familiar, né, e a realidade da vida, né? A gente, às vezes, sem perceber, vai guardando sentimentos negativos dentro da gente, de experiências vivenciadas. E se nós não tomarmos a decisão de colocar para fora, né, de deixar que isso vá embora, ao longo da vida, a gente vai se transformando em tudo aquilo que a gente não gostaria de ser. Então, a gente não pode deixar que essas experiências negativas externas alterem quem nós somos, né? Quando eu falava ali da mulher samaritana, né, Jesus ali apontava para ela, né, sobre uma fonte de água viva jorrar para a vida eterna. Existe algo maravilhoso, que nos foi deixado. Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu enviarei o Consolador. Ele não só estará entre vocês, mas ele estará em vocês. E isso é fascinante demais, porque em Atos 2 se cumpre a profecia de Cristo, quando o Espírito Santo vem, ele vem habitar em nós. Então, há dentro de nós aquilo que é a expressão do próprio Deus. Por mais limitado que sejamos, por mais fracos que sejamos, imperfeitos, inclusive, que sejamos. Mas há em nós, por graça do Senhor, esse Espírito. E é isso que deve moldar quem somos. A gente tem que deixar que essa realidade transborde a gente. Se a gente permite que rancores, raiva,
né, todos esses sentimentos estejam dentro da gente, inevitavelmente, em algum momento, isso vai transbordar. E às vezes transborda em gente que não tem nada a ver, em pessoas que não tem nada a ver. E às vezes você desconta em outros, né, aquilo não tem nada a ver com ele. E é por isso que às vezes há pessoas que às vezes têm algumas dificuldades, né, de relacionamentos e vínculos, e não são propriamente com esta ou aquela pessoa, tem a ver com histórias que vivenciaram. Uma vez eu vi algo muito interessante, uma metáfora. Se eu bater aqui nessa caneca, que não vou fazer, Pode afastar. essa linda caneca, né, vai cair água, vai derramar água. Porque a gente transborda do que nós somos cheios. Se a gente quer, Forte. né, que ser cheio de Deus e que seja isso que envolve a gente, então é isso que a gente vai transbordar. Então, não deixe que essas experiências vivenciadas com alguém, né, encham você. Deixe que a graça do Senhor transborde, e quando essas águas abundantes vêm, vai levar fora tudo. E aí a gente consegue lidar com o mundo mal, né, experienciar talvez coisas que nós não gostaríamos, mas não permitir que essas experiências transformem a gente. Existe algo que tem que transbordar na gente, é o Senhor. Eu me lembrei agora de um culto que o senhor falou e uma coisa que eu achei bastante interessante, é que a palavra fala que, de sobretudo, a gente tem que guardar o nosso coração, né? Porque o que a gente guarda no nosso coração vai terminar transbordando pela nossa palavra, e a palavra tem o poder de vida e tem o poder de morte. Mas o senhor falou que, eu acho que foi... imagine que seu coração fosse um cofre. O que é que você guarda dentro do cofre? Você vai guardar coisas boas, preciosas, ou vai guardar lixo? Se você continuar guardando lixo ali dentro do seu cofre, quando você abrir, vai jorrar lixo, né? Então, guardar o coração, né? Acima de todas as coisas. É Amém. bastante interessante, né? Amém. Então, guardem o coração de vocês, vigiem a palavra. Veja o que é que vocês estão botando dentro do coração. Vão botar frutos do Espírito, não viver pela carne, para que vocês possam realmente transbordar Do Senhor. né? E sobre perdão, né? Só mais uma coisa, que só focar naquele ponto de que a gente acha que a outra pessoa, né? Quando o Marcelinho foi perdoar, que você sempre conta isso, quando o Marcelinho foi perdoar no início, mas ele nem me pediu desculpa, mas aquela pessoa nem tá arrependida, como é que eu vou perdoar? Ele nem, né? Eu tô ferida, mas ele não veio me procurar pra pedir desculpa. Mas não é sobre a outra pessoa, é sempre sobre você. Em primeiro lugar, é sobre você. Sobre o perdão que Deus me ensinou é que a gente não pode ser orgulhoso. E quando ele me direcionou para dar o perdão, pastor Mateus, a primeira coisa que ele disse, não é assim não, você não vai só orar não, meu filho. Você vai chamar e vai botar da boca para fora pelo poder da palavra para tirar isso de dentro do seu coração. E ele chegou e disse, a pessoa pode ser ruim, mas ela tem algum ponto positivo, porque todos nós somos falhos, mas todos nós temos alguma virtude. Então, primeiro elogie, a palavra de edificação, primeiro edifique. Depois, você edificou ele, você pede perdão, porque primeiro você vai se humilhar. Então, mas eu não fiz nada. Fez. Com certeza você pensou alguma coisa ruim, com certeza no secreto você esculhambou, soltou alguma palavra que era uma palavra de morte, que não era uma palavra de edificação. Então, com certeza você ficou com aquele sentimento ruim. Então, primeiro você se humilha e primeiro você pede perdão. Aí depois é que você libera o perdão. Foi assim e que assim foi difícil, mas assim, esse processo na vida. Só para finalizar, eu só consegui fazer isso depois de uns 6 meses debaixo de oração, porque estava próximo de Deus, porque eu sei que é graça. Porque se dependesse de mim, esse perdão nunca teria sido libertado. Esse episódio tem o apoio da Forma Mais Incorporadora, que está construindo o empreendimento The Garden. Quando a gente fala aqui sobre ser cristãos, familiares e empreendedores melhores, isso passa também por onde a gente coloca o nosso dinheiro. O The Garden é um projeto imobiliário na região mais movimentada por turistas aqui na Paraíba, com arquitetura realmente que se destaca e estúdios de 20 a 40 metros quadrados. É o tipo de lugar em que você consegue unir descanso, experiência e boa gestão do patrimônio. A prova disso é que a própria co-host do podcast decidiu investir no The Garden. Ela viu uma oportunidade real de proteger e multiplicar o patrimônio da família em um projeto sério, alinhado com os valores cristãos e com a visão de longo prazo que a gente tanto fala aqui. Não é só mais um investimento,
é uma forma de participar de algo que também abençoa outras pessoas. Agora, se isso conversa com o que você crê e com o futuro que você quer construir, aponta agora a câmera do seu celular para o QR Code na tela e conheça melhor o The Garden. Dá esse passo de consciência, propósito e planejamento. Em relação a essa questão, né, de alguém pedir desculpa, tudo, talvez seja uma falta da correta compreensão, né, entre arrependimento e perdão. Ambos são atos, né, ambos são atos de libertação. Só que eles são diferentes, né? O perdão, ele é um ato unilateral, ou seja, não depende do outro, é um ato unilateral de libertação do ofendido. O arrependimento é um ato, né, de libertação de quem errou. Então vamos lá, o perdão é ato unilateral do ofendido. Então, quando eu não perdoo, eu me torno escravo. Eu me torno escravo da ofensa, eu me torno escravo da dor, eu me torno escravo de tudo isso. Então, quando eu decido liberar, não é sentimento, é decisão. Não é sobre sentimento. Estou sentindo que eu tenho que perdoar. Não. Normalmente você sente dor, você sente tristeza. Você decide perdoar. E ao decidir perdoar, você está libertando a si mesmo. O arrependimento é a maneira pelo qual o ofensor se liberta da sua prática. Então, às vezes a gente associa uma coisa com outra. Entendeu? São dois lados diferentes. Então perceba, nosso Deus é um Deus saudável. Nosso Deus é um Deus saudável. Ele decidiu nos perdoar. Ele não só decidiu nos perdoar, como ele envia o seu Filho ao mundo em sacrifício para proporcionar-nos o perdão. Então, o nosso Deus, ele agiu desde o Éden. O primeiro casal ali cai e Deus vai lá, como sempre fez. Então, nosso Deus é um Deus saudável. Nosso Deus é um Deus pronto para liberar o perdão. Agora, quando essa graça nos alcança? É quando nós nos arrependemos. Porque o arrependimento é a forma de libertação daquele que erra. Então você pode perdoar, mesmo que o outro não tenha se arrependido. Perfeito. Porque senão, sabe o que você ia dizer? Você ia dar a chave do seu coração para o outro. Quando ele quiser mudar, aí eu me perdoo. Então você está dando a chave do seu coração ao ofensor. Então, no perdão, não. Eu decido me libertar. Se ele vai se arrepender ou não, isso é a história da libertação dele. Nossa, forte. E eu vejo que é uma forma também bastante de um mal manipular. Isso. De um mal tomar de conta. Tem pessoas que são maldosas, são maliciosas, e elas sabem que as pessoas que não estão ali perto de Deus, que não têm um fruto do domínio próprio, que eu também acho que está muito ali alinhado, né, com o domínio próprio, com o orgulho versus humildade, é uma forma dele escravizar, de fato. É a forma do mal escravizar o coração da outra pessoa, né? Nossa, tem tanta gente que vive, assim, uma vida infeliz porque não liberou um perdão. Eu conheço tantas pessoas que foram machucadas por uma pessoa e isso definiu o resto da sua história, porque não liberou esse perdão aqui. Mas, voltando pro perdão agora, pro testemunho do pastor Martinho. E eu me lembro também de uma pregação que o senhor falou, eu acho que o senhor tinha isso no coração, de fato, trazer seu pai para próximo de Deus. Me conta como foi que você, me corrija se eu estiver errado, você tinha um sentimento do coração que você não tinha levado o seu pai para Deus, e não sei se foi através se ele se inscreveu em alguma coisa. Então, tem essa história. Exatamente, assim, na verdade... Eu achei muito interessante, eu lembrei. A gente começou a pensar maneiras pelas quais a gente poderia, né, levar o nosso pai a Cristo. E aí uma delas foi o encontro de casais. Então eu disse, não, vamos se inscrever para ir no encontro de casais. Isso foi tudo nesse período de um mês, né? E aí a gente ficou naquela luta, né, de inscrevê-lo no encontro de casais e tal. E o pai de fato se inscreve.
E aí, quando ele se inscreve, aquilo foi, assim, para nós foi Maior maravilhoso. Porque pai, festão. assim, para aceitar, irmão, era um negócio muito difícil, né? E aí ele aceitou. Então, foi uma festa. Só que ele vem a falecer na semana do encontro. Ele não chegou a participar. Ele não chegou a participar. Ele falece na semana que antecedia o encontro. Então, isso para mim também foi, na época eu tive que perguntar muito ao Senhor, né? Sabe quando a gente planeja? Às vezes a gente planeja e a gente já cria, né, todo um roteiro de como Deus vai fazer. Verdade. E nem sempre é do jeito que a gente imaginava. Então, na época, eu perguntei muito ao Senhor, né? Porque pai não participou, embora inscrito. E uma das coisas que Deus me deixou muito no meu coração é que ele já tinha tido esse encontro. Que quando ele assinou aquela ficha, nada mais era do que publicamente testemunhando o encontro que ele já havia, né, aceitado com o Senhor. E, na verdade, ele teve um encontro muito melhor. Ele, né, esteve com o Senhor na sua própria glória. Amém. Né? Que assim seja. E hoje, né, quando a gente tem... Engraçado, eu tive sonhos já com isso. E pouco tempo depois tive sonhos como pai com o Senhor, assim. Porque foi algo que eu guardava muito no coração. Que lindo. E isso depois é que Deus deu ministrar. Perfeito. Então, olha, pastor Martinho, com essa sabedoria que eu tô tentando trazer meu pai junto, minha mãe também, e tem um ano que tô na luta. Pastor Martinho tinha 18 anos, né, pastor Martinho? Então, eu vejo que, de fato, o senhor é um abençoado, porque a gente entrou ali na Farol, a Farol, para mim, já era muito organizado. E ver o que o senhor fez, obviamente, através do senhor durante esses 4 anos. O senhor fez através de pastor Martinho, pastor Martinho. Mas para que eu queria dizer isso? Eu queria... o senhor entrou na igreja ali com 18 anos, junto com o pastor Cláudio, eu já estava antes, mas eu sei que o senhor começou o ministério dos adolescentes. Mas não, antes, calma. Mas só para eu fazer, depois só para fazer essa introdução para entender onde é que eu quero chegar. E eu soube que quando o senhor tomou conta dos adolescentes também, foi bênção. Eu soube também que explodiu de uma forma sobrenatural. Então eu vejo que onde o senhor foi, o senhor estava junto com o senhor. Deus abençoou. Abençoando. E quando me contaram, que eu fui pesquisar um pouquinho mais da história do senhor, isso Deus falou no meu coração, ficou muito claro que o senhor é abençoado e que onde o senhor está, onde botar a mão, onde o senhor botar ali a palma do seu pé, o senhor vai prosperar porque ele está junto com o senhor. E a gente vê, né, nessa trajetória que me contaram que era muita bênção que o senhor era pastor dos adolescentes. E sempre né? assim, né? Onde o pastor Martinho vai, aquele lugar vai a Farol mesmo, né? A Farol, assim, hoje são 4 cultos e chega depois de ter um culto a mais, ainda lotado, assim, o senhor tem abençoado muito sua vida. Mas aí eu vou deixar a próxima pergunta, que é, quando é que o senhor soube que ia ser pastor? Assim, quando Deus falou, então, como foi, né? Então, eu, quando me converti, né, eu comecei a já me envolver em tudo. Então, eu sempre me envolvi na igreja. Eu sempre fui... engraçado, eu ainda me considero tímido, né? Nossa! Imagina se não fosse pastor. Em que perspectiva, assim? Então, na verdade, isso foi um resultado do agir de Deus, assim. Eu era aquele cara, assim, mais... Sempre tive facilidade de fazer amizade. Isso aí, eu sempre gostei de gente. Sempre gostou de abraçar, aquele abraço gostoso? Sempre gostei de gente, né? Então, sempre gostei de me relacionar. Só que eu não era aquele cara, assim, de estar à frente, assim, né? De falar. Então, eu tremia tudo quando falava. Agora, também nunca me neguei a fazer. Porque como eu tinha um anseio, né, na área jurídica, eu via que se eu não vencesse isso, né, isso poderia ser obstáculo para mim, porque é próprio, né, da área jurídica o falar, né, o defender, enfim. Então, eu, apesar de ser tímido, eu não me negava a tentar enfrentar desafios mesmo. Então, quando chegou na igreja, é impressionante como na igreja a gente desenvolve, né, assim, é impressionante, assim, como Deus faz, né, e eu comecei a participar de tudo. Só que eu nunca quis ser pastor.
Na verdade, eu corri o máximo. Na verdade, eu corri o máximo que eu pude. Eu, assim, né, liderei a juventude sem ser pastor. Todo ano eu entregava o ministério. Assuma aqui. Né? Pronto, já fiz, já faço, eu tô entregando. Entra Assuma essa próximo. responsabilidade. Aí eu me lembro, o pastor Kelly fez, não, fica Mais mais um um ano. Ah, entendi agora. Mais um ano, Que não é brincadeira, e aí, não. assim, mas sempre, né, envolvido e tal, porque naquela época, assim, essa questão de entregar é porque era concurso, né, então sempre eu, quando passei, né, passei no vestibular, então passei a estudar para concurso. Então, desejo que a gente tinha de crescer nessa área, era a forma que eu achava que a gente ia desenvolver, então sempre foi nos estudos. Então, eu passei no concurso, o primeiro concurso que eu passei foi na Caixa Econômica, e aí fui trabalhar na Caixa Econômica, e trabalhava o dia todo, né, no interior, então eu pegava um ônibus, ia para a rodoviária, pegava outro ônibus, ia para Sapé, trabalhava lá em Sapé o dia todo, voltava, né, alternativo e tudo, ia para a faculdade à noite, chegava, ia para a faculdade à noite, Caramba. terminava a faculdade, pegava outro ônibus para ir para casa, chegava assim ali em torno de umas 11 e pouco em casa, aí eu ia, jantava, tomava um banho e estudar, porque eu queria, né, passar e outra coisa. Então, minha vida sempre foi muito corrida. Então, mesmo com essa dinâmica, eu sempre participei de ministério. Era envolvido na igreja. Então, quando às vezes eu chegava para pastor Kelly, né, para dizer assim, entregando o ministério, era porque era muita coisa que eu tinha que resolver, né, muita coisa para estudar e tal. Então, responsabilidade, desejo de crescer, desejo de... Então, não era porque era uma maior, era porque era muita coisa mesmo, né? E ele sempre arrumava um jeito de me manter ali. Então, eu me lembro que depois o pastor Kelly foi para os Estados Unidos, eu fiquei lá, depois teve o pastor Sérgio também, então sempre foi muito envolvido. Aí teve uma época que nem estava nem pastor Kelly, nem pastor Sérgio, todos haviam saído. E aí foi quando o pastor Estevam, na época, me pediu para conduzir. Eu era vice-líder da juventude na época, e aí eu assumi a juventude, e foi quando começou a desenvolver muito, né? O Ministério de Juventude cresceu muito, eu assumi depois o Ministério de Adolescentes também, passei um tempo sendo pastor de jovens e de adolescentes. Só que antes de ser pastor, eu era envolvido em tudo, mas eu não queria ser. Porque lembra que eu falei que eu nunca tive dúvida do que eu queria ser? Sim. Eu botei na cabeça que eu precisava ser juiz e ajudar ali na igreja. Só que, assim, eu comecei a entrar numa crise, que eu comecei a amar tanto estar ali, viver na realidade do ministério, aconselhando, que eu comecei a entrar em crise pela primeira vez eu tinha um voto que eu fiz com o Senhor. Antes de qualquer coisa que eu estudar na vida, eu começava orando e lendo a Bíblia. Era como entregando a minha primícia. Então, antes de estudar para concurso e tudo, eu parava, orava, lia a Bíblia e depois continuava. Aí comecei com um problema, porque eu não queria parar mais. Um problema bom. Aí eu não queria parar mais. Eu só queria, né? Nessa época eu já tinha passado no concurso do TRE, já tinha 3 anos de TRE, tinha me formado, passei no concurso da Justiça Federal, que é o cargo que eu estou hoje, né? Nessa linha, né? E eu estava naquele período agora para magistratura. Só que eu comecei a entrar em crise. Porque, de um lado, eu via esse desejo que eu sempre quis, e do outro, uma chama pelo ministério que eu não conseguia lidar. E aí eu tive que trabalhar isso até um dia que ficou realmente muito claro. E aí foi na primeira vez, né, na vida, assim, que de forma muito clara, Deus ministrou que eu tinha sido chamado para o ministério. Então eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz foi conversar com minha esposa, Thaís, porque na época eu já estava casado, e eu fui perguntar a ela, né, porque afinal de contas era uma decisão que não envolvia, assim, o ministério não envolve só a gente, né, casado, a esposa, tudo. Com certeza.
E eu fui perguntar a Thaís, né? Porque na minha coração é assim, se Thaís não aprovar, pronto, eu tô livre. A responsabilidade é dela. Nós somos um só e tá resolvido. Ai, meu Essa Deus. batata quente na mão de Thaís. Deixa Thaís. Porque quando a gente casou, já estava tudo planejado, né? Sim. General, professor da universidade, era tudo assim. Projeto. Era meu sonho, eu sempre falava dos meus sonhos. Isso. E aí, quando eu fui conversar com Thaís, Thaís, de maneira muito clara, disse que já via isso. Né? Já via isso no meu coração. Que já via que Deus tinha chamado, nunca, né, tinha falado abertamente, porque sabia que Deus... Thaís foi muito sábia, né, nisso. Ela é muito sábia. E pronto. E ali fechou. Depois eu fui conversar com minha mãe, né? E depois, quando eu fui conversar com meu pastor, na época, já foi para dizer assim, ó, só diga qual é o seminário, só diga né? agora eu estou à disposição. Mas né? foi fácil assim, pastor, essa obediência? Ou Não ainda... foi fácil. Não foi fácil, porque, por exemplo, eu tinha um cargo em comissão, entreguei meu cargo em comissão, na época, voltei para exercer a função que eu era concursado, abri mão, assim, eu tinha muita convicção de chegaria na concretização, sabe? Com certeza. Assim, Isso aí... eu não tenho dúvida disso. Nem a gente com muita também, sinceridade. Com certeza não. Até porque era esforçado, dedicado, e eu vinha nessa sequência, assim, sabe? Então, naquele momento, eu realmente entreguei. Naquele momento, eu realmente, assim, entregava isso nas mãos do Senhor para viver o chamado sem saber o que viria. Porque, assim, hoje a gente vê, né, a igreja e tal, hoje vê tudo isso, mas na época não tinha nada. Assim, eu sei das histórias pormenores da farolzinha, a gente então, sabe. Foi pela fé então, mesmo. assim, então a gente colocou diante do Senhor mesmo, e Deus só fez, assim, abençoar. Hoje eu digo, com toda sinceridade, no mundo, hoje eu sou um pastor em tempo integral, que também trabalho. Isso eu quero daqui a pouco. Eu quero também trabalho. Quero saber. Né? Mas, assim, eu me sentiria hoje, ainda que tivesse alcançado os lugares que eu mais imaginava, hoje, diante da realidade que eu vivo hoje, de senso de estar vivendo no lugar certo, eu com certeza, né, carregaria muita frustração, porque no fundo eu saberia que não obedecia a Deus. Nossa, forte. Olha. Deixa eu perguntar, porque essa pergunta eu quero que você escute também a resposta. Minha cabeça tá aqui doida pra falar várias coisas, mas eu vou Porque ficar... a gente já tá quase mais de 50 minutos. Sério? Já? Já. Por isso que... E aí eu quero deixar essa última pergunta, na verdade é a última ainda para os nossos seguidores, mas essa como é que faz para administrar o tempo? Sabe por quê? Porque é uma coisa que me marcou muito quando a gente foi casar, que a gente pediu para pastor Martinho, né, fazer nosso casamento. Aí outra pessoa casa, aí depois no outro dia tem outro compromisso, aí tem a igreja, tem o trabalho, tem a família. Como assim? Não, calma, Não aí tem... eu virei pra ela, pastor Martinho vai casar a gente. Eu disse, glória a Deus, que bênção. Mas, amor, o pastor Martinho nem sabe quem a gente é. Ele deve ter um monte de gente casando e ele vai vir casar a gente. Foi. E quando Foi o senhor mesmo, aquilo marcou rápido, mesmo. marcou, eu disse, eu não acredito, não. Realmente, ele é um pastor. Isso, assim, eu não tinha... Tava começando, no entendimento assim, zero, hoje em dia eu tenho foi muito pouco mesmo. entendimento, que quanto mais eu estudo, mais eu entendo que de nada eu Não sei, sei. mais eu preciso mas isso é estudar, né? Mas isso mostra a primeira vez que eu entendi realmente o amor do Senhor pelas pessoas, de fato, e mesmo. pelo ministério. Foi porque muito é só pela marcante na graça nossa mesmo, vida. né? Esse tempo e chegar tranquilo. Gente, como? Mas explica, pastor Martinho, como é que faz? Então, né, assim... Essa gestão de tempo. Eu, primeiro, eu também não sei muito, não, como é que faz, não. Eu vou tentar aqui, né, só compartilhar um pouco. Primeiro, eu amo aquilo que eu faço. Né? Então, eu amo. Por exemplo, quando eu estou conversando com a pessoa para aconselhar, eu perco completamente a noção do tempo. Eu amo o que faço. Eu acho que isso ajuda, né? Você saber que está vivendo aquilo que você ama. Então, por mais que tenha esforço, tenha dedicação, tenha trabalho, quando você vê, por exemplo, Deus agindo na vida de uma pessoa,
a sensação de realização, sabe? Por exemplo, hoje, poder estar aqui diante de vocês, quem diria, né? Que naquele dia, né, na casa de vocês, vivendo aquele momento, a gente ia ter essa proximidade. Nem imaginava. E tem o próprio podcast, né? Que a gente tá conversando aqui, ele imagina. Então eu entendi, assim, que toda oportunidade que Deus nos dá de alguma maneira ser instrumento na vida de alguém, eu tenho que aproveitar. Porque eu não compreendo um Deus assim que age aleatoriamente, né? Então eu acho que cada pessoa que passa na minha vida, cada pessoa que oportunidade, eu tento aproveitá-la. Lógico que aos poucos você vai entendendo que você tem limites. Eu me lembro, por exemplo, que eu chegava para atender na igreja, muitas vezes eu cheguei para atender na igreja assim de 2 horas da tarde e eu já cheguei até 4 horas da manhã, direto, sem parar, sem jantar, sem nada. Então isso é lógico que a longo prazo isso não faz bem, né? É insustentável. Então, hoje era muito aquela ânsia, né? Então hoje eu tenho mais sabedoria em relação a isso, né? Então tento organizar melhor meu tempo, tenho um senso de limite, eu entendo que Deus colocou pessoas ao meu lado que cheias do mesmo espírito, né? Estamos movidos no mesmo propósito, né? Então lá na igreja a gente tem uma equipe pastoral maravilhosa, que eu sou muito grato a Deus e oro para que Deus esteja levantando, né, pessoas também cheias desse mesmo propósito, homens e mulheres que se coloquem diante do Senhor, né? Porque na verdade não é sobre nós, é sobre o Senhor, Com certeza, né? Ele que nos capacita. Então hoje eu tenho entendido, né, que a gente precisa delegar, a gente precisa entender que no fundo as pessoas precisam do Senhor. Então se sou eu, se é você lá na célula, vocês ali na célula, é o Senhor que está fazendo e glória a Deus por isso. Então delego, compromisso, amo o que faço, né? E assim, evidentemente tento não ser irresponsável com as atribuições. Então hoje eu tento administrar meu tempo, né, um pouco dos horários. Nem sempre é tão fácil. Mas uma vez eu vi uma frase de T.D. Jakes, que ele me disse assim, é como equilibrar pratos. O importante é não deixar o prato cair. A gente teve lá na imagem dele. Então, assim, lógico, tem momentos que você intensifica num, aí depois verdade. você vai intensifica no outro, né? Agora, eu tenho muito claramente, assim, a consciência de que cada passo... por exemplo, quando eu deixei de estudar para concurso, eu fui dar aula. Então, fui professor de Direito Administrativo e Direito Constitucional. Então, cheguei um tempo que dava aula em Recife, Campinas, João Pessoa. Então, eu sempre fui muito dinâmico. E aí, teve um momento que Deus também me pediu as aulas. E eu parei de dar aula, né, para me dedicar ao ministério. Então, assim, Deus sabe hoje aquilo que pulsa meu coração, é o Senhor e fazer a obra dele. E eu também não sei que eu não devo, eu não devo ser precipitado. Então, eu sempre procuro refletir muito, né, sobre os momentos e decisões que eu tomo e pedir sabedoria para deixar aquilo que o Senhor pediu e pedir sabedoria para continuar aquilo que Ele está dando como oportunidade. Então, hoje eu vejo que o trabalho é também uma oportunidade, né? Assim, talvez eu ande em ambientes que com o pastor não andaria. Então, eu entendo que o Senhor me dá também oportunidades para a glória dele, para que o nome do Senhor seja engrandecido em uma área como oficial federal, entendeu? Então, tudo é para a glória, tudo se torna para a glória dele, né? Então, eu não vejo a vida nessa como se fosse aquilo que é o santo e aquilo que é o secular. Tudo que envolve a vida da gente agora é santo, né? E eu já tive diversas vezes, não foi poucas, mas foram inúmeras vezes que eu entrei na justiça e ali eu aconselhei pessoas, orei com pessoas, mas perdi as contas de quantas vezes isso aconteceu já. Você tá entendendo? Então, eu creio que ali Deus também está dando oportunidade. Amém. Então é ser zeloso, delegar, entender limites e pedir sabedoria mesmo, né? Perfeito. Eu acho assim, um pouquinho da trajetória vendo o podcast de uma maneira geral, e Deus fala muito no coração da gente sobre essa trajetória. Eu acho que tu vai entender agora o que eu vou falar. Deus não escolhe os melhores,
ele capacita os escolhidos. Isso. Isso foi com todos os exemplos da fé, que foi o tema, né, da nossa célula. Quantas pessoas, por exemplo, da fé, que viveram a vida sem saber o que ia acontecer, mas pela ter a fé e olhar fixo no Senhor. E o Senhor assim o capacitou. Passou por diversas provações, por diversas dificuldades na vida, enfim. A gente vê a morte do seu pai e a questão de você se sacrificar, os seus planos pessoais em prol realmente do plano de Deus para a sua vida. E se arrepender, perdoar, tentar se afastar do pecado, mas o principal de tudo é a obediência. Porque eu estava vendo uma pregação hoje de manhã, logo cedo, que ela disse que a obediência, ela abre portas sobrenaturais. Porque a porta aberta é o Senhor, mas a porta fechada também é o Senhor. E às vezes a gente não entende certas coisas na nossa vida que a gente queria fazer, né? Dos planos pessoais, na força do nosso próprio braço, mas que Deus tinha outras coisas totalmente diferentes pra gente. E às vezes por a gente faltar a obediência, era que a gente estava conversando ali um pouquinho antes de começar. Às vezes por a gente não ter a obediência, a gente deixa de viver tanta coisa que Deus queria que a gente vivesse, que é muito melhor do que aquilo que a gente tinha pra gente. Porque os planos do Senhor e a vontade dele é perfeita, boa e agradável, né? Então, Deus vem falando muito no nosso coração a respeito disso. E eu vejo que a trajetória do Senhor é isso, né? É mesmo. E para finalizar, o que eu vejo também ali o senso, a palavra fala, né, que Deus colocou o senso de eternidade do nosso coração, porque a gente só é completo de fato quando a gente tá no Senhor. E a gente tem que viver pela fé, porque a fé é que agrada ao Senhor. E eu brincava antes de ter visto isso na palavra com Rebeca, eu disse, amor, às vezes a gente tem o sonho de ter a melhor casa do mundo, de ter a melhor viagem do mundo, tem gente que quer comprar um avião, tem gente que quer comprar Ferrari, muito nesse mundo empresarial, né, que a gente vive, enfim. E muitas vezes a gente consegue, mas a gente olha para o lado, olha para o outro, depois de uma semana, cara, isso não traz felicidade, isso não me completa. E eu sempre disse isso a Rebeca, a música é o senso da eternidade, porque a gente aqui é peregrino estrangeiro nesse mundo, né? A gente tá aqui para a morada eterna, para estar com o Senhor. E aí vem a palavra e diz, a gente só se completa realmente com o Senhor. Então, eu não tenho dúvida, pastor, que o Senhor não ia ser só juiz federal, como ia ser o melhor, como ia ser... com o maior prêmio, enfim, com o doutorado, porque a gente sabe da diligência, do compromisso, da lealdade, da sinceridade. Eu sou jurista também, eu sou advogado, e a gente vê tudo isso no Senhor, mas o Senhor foi obediente e o Senhor está fazendo o que ama, porque é o propósito que o Senhor colocou na sua vida, né? E a gente dá glória a Deus por isso que tem um pastor abençoado. Essa questão de obediência é muito importante, porque quando nós começamos ali a Farol, né, enfrentamos ali o período de pandemia, e foi muito desafiador, né, para todo mundo, né, para todo mundo. E eu me lembro que um dos momentos assim mais duros ali porque assim no início você não tinha uma perspectiva de como seria, né, naquela época. E aí os meses foram passando, aí depois você perdeu completamente. Aí você parece que tudo era uma eternidade. O cálculo da gente de programação era de 15 em 15 dias, de decreto em decreto. Que a gente calculava. De pouquinho em pouquinho. Como é que seriam os próximos planos, né? E eu me lembro que eu nunca deixei um dia de ir para o templo, né? Para a igreja. E ali eu orava, eu orava pelas pessoas, intercedia pelas pessoas, eu assim, ficava pensando o que ia fazer. E foi um período assim de muito peso. Porque era novo para todo mundo. Para todos era uma experiência de misto de dor, de sofrimento com aqueles que sofriam, mas também de você que precisava olhar para frente com esperança. E eu me cobrava demais, demais. E eu me lembro, em oração, né, na igreja, quando Deus falou ao meu coração assim, de uma forma muito sincera, que ele diz assim, não de uma forma estrondosa, mas um sussurro suave. Ele diz assim, a igreja é minha e eu irei cuidar dela. Rapaz, quando eu ouvi isso, me trouxe um bálsamo de refrigério. E ali não foi para que dissesse assim, vá para casa que eu vou cuidar de tudo. Não é sobre isso. Não era sobre isso. É a certeza de que Deus está cuidando. E eu acho que às vezes a gente perde essa dimensão. Né? O que o Senhor deseja de nós
é que sejamos obedientes e que saibamos que Ele saberá cuidar. Ele sabe cuidar. Ele sabe os anseios que você tem, Rebeca, Marcelinho, meu, todos nós. E às vezes a gente acha que obedecer a Deus é perder, né? Obedecer a Deus. Hoje eu entendo assim, que quando nós obedecemos ao Senhor, nós estamos ganhando, né, aquilo que de nenhuma outra forma poderíamos alcançar. E abrindo mão de algo que nunca poderíamos reter. Então, Deus sempre vai cuidar. É lógico que a gente tem medo, tem receio, porque isso é humano. Mas obedecer ao Senhor sempre será o melhor caminho. Seguir o Senhor sempre será, né, o melhor destino. E a certeza de que quando nós nos colocamos nas mãos dele, ele, como um bom pai, que sabe cuidar dos seus filhos, ele cuidará de nós. Então não andeis ansiosos por coisa alguma. A gente quer ter controle de tudo, né? A gente quer ter o controle dos resultados, né? A gente precisa fazer o nosso melhor. Eu, por exemplo, lá na igreja, assim, eu me coloco e eu estimulo as pessoas a fazer o melhor que puderem, dentro das condições que têm, até que Deus lhe dê condições melhores para fazer melhor ainda. Então isso eu aplico na igreja, na maneira como eu sirvo ao Senhor, né? Eu acho que é assim que a gente deve tocar negócio, é assim que a gente deve tocar a vida da gente, fazer o nosso melhor, com as condições que nós temos, até que Deus nos dê condições para fazer melhor ainda. E que Ele seja glorificado em tudo. E naquilo que eu não tiver controle, eu sei quem tem. Eu sei quem tem. E aí eu entrego, né, esse futuro, os meus dias, né? Então, no final, a única coisa que eu quero ouvir do meu Senhor é servo bom e fiel. É a única coisa que eu quero ouvir, né? Dizer assim, que eu, com meus dias de vida e com aquilo que Ele colocou nas minhas mãos, eu o honrei. É isso. Nossa, que bênção, caramba. Terminou a corrida bem, né? Lutou bom combate, né? Nossa, aí eu comecei o podcast dizendo assim, que todo mundo na expectativa, né, que eu comentei que o pastor Martinho vinha e a gente ia orando para que tocasse a vida de muitas pessoas, que abençoasse, que fosse resposta de oração. Mas não imaginava como eu ia ser abençoada, assim. Amém. Como essa palavra foi resposta de oração pra gente também, né, amor? Que bênção. Queria só fazer mais uma pergunta, pastor. Nesses finalmente, quando a gente tá ali ansioso, né? Quando a gente tá ali buscando ser obediente, porque não é fácil. Assim a gente o sabe. Como o senhor consegue descansar no Senhor? Existe alguma maneira de buscar descansar no Senhor, sem ser só oração, enfim, entender realmente que o Senhor tá no controle de tudo? O que fazer, né? Pra quem tá assim, ansioso, pra quem tá... Marcelinho, assim... Quem tá buscando obedecer, né, o Senhor... Eu acredito que às vezes a gente acha que teria uma fórmula, né? Eu não acho que tem uma fórmula, sabe? Todos nós temos limites, medos. Se você for ver na Bíblia, muitas vezes Deus chega para homens que foram muito importantes, muito relevantes. Josué, né? Não tenha medo, eu serei contigo. Com Paulo, o apóstolo Paulo, Jesus visitou o apóstolo Paulo, né? E em vários momentos renovando, o animando. Porque, assim, é próprio da gente, das nossas fraquezas, das nossas limitações. Eu acho que o grande segredo é não se entregar ao medo. Eu acho que o grande desafio é não se entregar a isso. Porque se há algo, uma circunstância que nós não temos controle e que nos amedronta, a gente sempre tem que lembrar o Deus em que nós cremos. Então, a única maneira, a meu ver, de a gente vencer realmente isso, é lembrar, aprender, buscar e se colocar, né, diante de Deus, da grandeza desse Deus. Quanto mais conhecermos desse Deus,
E aqui eu não uso a expressão conhecer meramente intelectualmente. É conhecer no sentido de relacionamento. Quanto mais crescermos nesse relacionamento, mais enxergaremos, né, a grandeza desse Deus, o cuidado desse Deus, que fará com que quando o nosso coração humano, né, for tentado a cair, o Espírito, a nossa consciência e a experiência vai nos lembrar, mas meu Deus é maior, mas o Senhor é maior. Então eu não acho que seja uma procura de momento. Quando eu estou com medo, eu vou buscar o Senhor. É lógico, né? Mas eu acho que é uma caminhada de intimidade. Constante, né? Intencional, diária. É porque, já percebeu que às vezes a gente tem isso, né? Quando acontece isso, o que é que eu faço? Eu acho que, na verdade, a gente tem que desenvolver um relacionamento com o Senhor. E na medida que nós vamos conhecendo quem esse Deus é, a grandeza dele, nada é tão pequeno em nossa vida que o Senhor não esteja atento. E tão grande que o nosso Deus não seja maior. Então, Deus sempre poderá nos suprir, nos sustentar. E quando nós conhecemos dele e nos entregamos a ele, aí os medos se dissipam diante do cuidado, do zelo, do amor do nosso Deus. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, porventura não nos daria com ele todas as demais coisas. Então, se Deus nos entregou aquilo que é mais precioso, né? Por que temos medo que ele não vai cuidar da gente, né? Então, acho que a intimidade busca constância. Perfeito. E agora, a gente tem que finalizar, né? Mas olha, amor, tem que finalizar, porque senão essa conversa aqui vai 2 horas. Mas eu até comentei, né? No final, eu queria fazer uma pergunta para quem... dependendo, né, do decorrer daqui do podcast, mas teve uma coisa que ficou muito no meu coração, que eu tava pensando. A gente é da Farol, né? O pastor Martinho é pastor da Farol. E tem muita gente que pensa assim, eu não vou nem pisar na igreja, porque se eu pisar naquela igreja, a igreja cai. Eu não vou pra igreja porque eu já fiz tanta coisa na minha vida que não vou entrar naquele lugar. Ali não dá. Sou pecador. E assim, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas que acham que já viveram tanta coisa que não são dignas, assim, do amor do Senhor, não são dignas de ir para a igreja. Não tem coragem de ir para a igreja porque, não, eu já fiz coisa demais. Então, vão me ver ali, vão dizer, eita, aquela menina, aquele menino. Então, é para essas pessoas que eu queria deixar esse recado final. Queria que o senhor deixasse, né? Então, eu começaria dizendo assim como Deus ele é muito maior do que cada um de nós, assim também a sua graça e o seu amor sobre nós. Nada que eu ou você ou qualquer um de nós podemos ter feito na nossa vida que supere a grandeza do amor e da graça do Senhor sobre a sua vida. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Eu não sou e ninguém mais o é. A igreja é um lugar onde nós buscamos o Deus que nos amou e nos amou até o fim. Quando nós vamos com o coração aberto, quando nós vamos com o objetivo mesmo de encontrá-lo, reconhecendo exatamente isso. Quanto mais você reconhecer realmente a sua pequenez, tanto mais você está apto para buscar o Senhor. Se tem algo que nos afasta de Deus é orgulho, e não reconhecer que somos limitados, que somos fracos. Então, seja qual for o momento da sua vida, saiba que é no Senhor que a gente encontra caminho, direção, vida, porque Ele é caminho, verdade e vida. Então, não deixe que nada te impeça de encontrar aquele que te amou mais do que qualquer coisa na vida, a ponto de entregar seu filho por você. E sabe, é esse encontro que muda a gente, é esse encontro que transforma a gente. E lá, apenas são pessoas que, falhas, encontraram um caminho, encontraram a vida. E no Senhor, receberam essa graça, que foi tão grande, que transforma a gente. Que foi tão grande, que faz a gente falar. Não falamos porque somos perfeitos, não falamos porque conhecemos, somos mais sábios. Não, nós falamos porque, sendo falhos, fomos alcançados por essa graça. E essa graça é para transbordar sobre a sua vida e sobre todos mais.
que ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe você. Que nunca nada lhe impeça de você se conhecer esse Jesus que transforma a gente, que muda a vida da gente. Foi esse Deus que me alcançou, foi esse Deus que me deu sentido, propósito, foi esse Deus que eu amo e que desejo cada dia mais conhecê-lo, e nessa caminhada sempre haverá lugar para todos nós. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor Martinho. Deixa eu levar uma palavra também para a audiência que chamou assim no meu coração. A palavra fala, né, que o céu faz festa quando uma ovelha perdida ela é encontrada, porque ela viveu de novo e ela foi encontrada. Então eu acho que não tem pecado, né, pastor, que você tenha feito que pela graça do Senhor, pela morte de Cristo, do seu Filho único, né, você não seja salvo. Então, não sei o que você está passando aí, mas se você está precisando liberar um perdão, se arrepender de pecados, obedecer, alguém de você que está aí precisando realmente fazer concessões para obedecer o Senhor, às vezes sair de um trabalho, deixar de abrir uma empresa, de fazer alguma coisa do tipo, faça, porque Deus ele gosta dos menos prováveis, o que ele quer é um coração realmente disponível, ele não quer você o mais inteligente, o melhor, o mais trabalhador, o mais performático, aquele auto que faz tudo na força do braço, não, ele só quer, né, um coração disponível. Então se arrepende, obedece e vem para a igreja. Eu sempre posto lá, pastor Martinho, todo domingo eu disse, eu estou na casa do Pai, no melhor lugar, porque de fato né? Esse relacionamento construído diariamente com o Senhor faz realmente a gente ter uma vida transformada, a gente ter a paz que excede entendimento, a gente ter uma sabedoria, a gente ter prosperidade também. E fica muito claro na vida do pastor Martinho que ele tinha um coração disponível, ele obedeceu ao Senhor, fez renúncias, e hoje ele vive o propósito que Deus queria na vida dele de forma bastante abençoada. E a gente vê no Senhor uma pessoa próspera em todos os sentidos. E a gente dá glória a Deus por ser pastoreados pelo Senhor. É uma honra, viu, pra mim. Obrigada, pastor Martinho. Foi bênção demais. Foi demais. Obrigada. Mais um episódio terminando. Tchau, tchau. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.